Você sabe a diferença entre beber vinho e degustar vinho? Sim, tem uma diferença e eu vou explicar para você nesse vídeo. Mais ainda, eu vou apresentar a você 7 dicas práticas de como melhorar a sua degustação. É uma satisfação ter a sua companhia. Eu sou Maurício Ferreira e este é o canal do Apaixonado por Vinhos. Se você gosta de aprender sobre vinhos, meu amigo, minha amiga, tenho certeza que você já está inscrito, já está inscrita e também já ativou o sininho, porque assim você recebe a cada semana a notificação do meu novo vídeo. Voltamos em 5 segundos com muita informação e objetividade. Então vamos à primeira dica, que é justamente a diferença entre beber e degustar. Beber nada mais é que ingerir um líquido, sem prestar atenção, sem atentar àquilo que esse líquido está produzindo. E é dessa forma que nós bebemos uma Coca-Cola. Nós nem prestamos atenção nas sensações, mesmo porque toda Coca-Cola é igual, não há uma diferença entre uma Coca-Cola e outra. E por isso a Coca-Cola vende tanto, porque é sempre tudo a mesma coisa. E degustar? Degustar já é outro nível, outro patamar. Degustar é beber prestando atenção. No caso, degustar o vinho é beber prestando atenção no vinho, prestando atenção nas sensações que o vinho produz em você. Nas sensações que o vinho produz aos seus sentidos, como por exemplo a visão, qual a cor do vinho, qual a profundidade dessa cor, mais ainda as sensações que produz ao olfato, quais são os aromas que o vinho está proporcionando e com relação à parte gustativa, qual é a sensação no seu paladar que o vinho está lhe provocando. Isto é degustação. Resumindo, degustação nada mais é que beber vinho de forma consciente, prestando atenção nas sensações que ele transmite a você. E você prestando essa atenção, você saberá com o tempo diferenciar um vinho de outro, aquele que você gosta e aquele que você não gosta. E mais ainda, saberá explicar por que você gosta de um determinado vinho e por que não gosta de outro. Detalhe importante. Neste vídeo, eu não vou explicar como fazer a degustação. Já existem inúmeros vídeos no canal, inclusive um deles já é um resumo longo sobre a degustação, vou deixar o card aqui em cima. Mas na descrição eu vou deixar quase 10 links, em que são os principais vídeos que dão todos os detalhes e todos os passos de como fazer uma degustação de vinho. Como eu disse no início, o objetivo deste vídeo é apresentar a você dicas práticas de como melhorar a experiência da sua degustação. E a segunda dica é sobre a temperatura de serviço do vinho. O nome parece pomposo, mas nada mais é do que cada vinho tem uma temperatura própria e adequada para ser servido. Se você fugir dessa temperatura, a sua experiência de degustação será prejudicada. Eu já gravei um vídeo no canal que eu explico tudo sobre a temperatura do vídeo, o link está aqui em cima. Lá você vai entender o porquê que cada vinho tem uma temperatura própria. Vou apenas dar alguns exemplos. É um mito de que vinho tinto se toma na temperatura ambiente. No Brasil, jamais isso é possível, porque a grande maioria dos locais, em boa parte do ano, tem temperatura acima de 20 graus. Mas da onde veio isto? Na Europa, décadas e décadas atrás, era comum em todas as casas ter uma cave subterrânea. Nada mais é do que abaixo do piso você tinha ali uma estrutura de pedra em que você colocava os vinhos. E com isso você tinha, por ser subterrânea, uma temperatura muito fresca, na faixa dos seus 14, 12 graus. Assim, o vinho tinto bastava ser tirado da cave subterrânea e aberto e servido, porque rapidamente ele chegaria na sua temperatura de 15 a 18 graus. Cada estilo de vinho tem uma faixa de temperatura própria no qual deve ser servido. Vou mencionar para você alguns estilos de vinhos e as respectivas faixas. O vinho espumante e o vinho doce, ambos devem ser servidos a uma temperatura entre 6 a 8 graus. Já o vinho branco leve, aquele vinho ligeiro de médio corpo, entre 7 a 10 graus. O vinho branco barricado, por exemplo, o Chardonnay que passou por barrica de carvalho, já é um vinho mais encorpado, um vinho branco mais encorpado e deve ser servido a uma temperatura um pouquinho maior na faixa de 10 a 13 graus. O vinho rosé. O vinho rosé, se é bem clarinho, ele pode ser servido aí a 11 graus aproximadamente. Mas se ele é um vinho rosé um pouco mais encorpado, com mais cor,
pode ser servido aí a 12, 13 graus. Já o vinho tinto leve, tipo um Pinot Noir, um Gamay, ele deve ser servido aí a 13 graus. E um vinho tinto encorpado, como um Cabernet Sauvignon, um Malbec, um Syrah, deve ser servido entre a temperatura de 15 a 18 graus. Vou dar um exemplo agora do que pode acontecer se você servir um vinho tinto fora da faixa de 15 a 18 graus. Obviamente, o vinho é seu, você pode tomar na temperatura que você quiser, mas preste atenção o que pode acontecer. Um vinho tinto é aquele que tem tanino. O tanino é a grande característica do vinho tinto. O tanino é aquilo que deixa a sua boca seca, que dá uma certa astringência e às vezes até uma certa aspereza. Mas o que acontece se o vinho for servido a 10 graus, 9 graus, bem gelado? O que acontece é que esses taninos ficam mais salientes e você vai ter uma sensação de aspereza no vinho muito maior. O vinho na temperatura correta pode ser até macio, tomando ele gelado, você vai perder essa característica e vai ter até uma certa aspereza no vinho. E se tomar o vinho muito quente, por exemplo, a 20 graus, 22 graus, a hora que você chegar a taça até o nariz, só vai sentir cheiro de álcool. O álcool evapora e praticamente se sobrepõe a todos os aromas. Também não é legal. Por isso que o vinho tinto é servido de 15 a 18 graus. Vamos para a terceira dica. A terceira dica é sobre o uso de taças para a degustação de vinho. Fique tranquilo, meu amigo, eu não tenho preconceitos, né? Você pode degustar o seu vinho em copo de vidro, em caneca de alumínio, sem problema algum. Mas, se você quer evoluir na experiência da sua degustação, necessariamente você terá que ter uma taça. Não precisa ser uma taça de cristal como essa, pode ser uma taça de vidro, mas preste atenção, existem no mercado muitas taças de vidro que são para água e não para vinho. Qual é a diferença? As taças para vinho têm a abertura, é menor do que o bojo. Tudo isso para que os aromas possam ser projetados no seu nariz e o vinho possa ser colocado de forma adequada na sua língua. Isso faz com que você tenha uma otimização na degustação. Se você já ouviu falar, é verdade. Realmente existe uma taça para cada tipo de vinho. Mas você não precisa perder tempo comprar aí dezenas de taças. Eu tenho um vídeo no canal, o link está aqui em cima, onde eu explico o porquê de uma taça para cada tipo de vinho. Mas ainda, neste vídeo eu falo que tem duas taças que podem ser coringas. E aqui eu tenho uma delas, que é a mais simples. É uma taça Bordeaux, essa tem 450 ml. Você pode utilizar tanto para vinho tinto, ou melhor, principalmente para vinho tinto. Se for usar para vinho branco, coloque um pouco menos. A quarta dica, muitos pensam que é frescura. E para nos ajudar nessa quarta dica, eu abri esse Malbec Aruma da Bodegas Caro. Bodegas Caro é uma reunião de duas grandes famílias, a Rothschild e a Catena. K de Catena, Ro de Rothschilds. Mas vamos lá. Em relação a esse vinho, eu visitei as Bodegas Caro aproximadamente 2, 3 meses atrás e tem no canal, inclusive, um vídeo sobre as Bodegas Caro. Vou deixar o link na descrição. Qual é a quarta dica? Que é o seguinte, não é frescura girar a taça antes da degustação. O giro da taça faz parte da degustação do vinho. Por quê? Eu explico. Girando a taça é que você vai liberar todos os aromas do vinho. E é exatamente os aromas que vão enriquecer a sua degustação, o vinho na boca. Por que isso ocorre? É fácil de entender. Todo mundo um dia já ficou gripado, resfriado, com o nariz congestionado, com o nariz entupido. E quando você está com o nariz congestionado e entupido, você vai almoçar, você simplesmente não sente o gosto dos alimentos. O alimento mudou? Não. Você não está sentindo os aromas dos alimentos. E com isso, você não sente o gosto, fica comprometido o paladar. A formação do paladar está intimamente ligado aos olfatos que você sente, ao cheiro que você sente em relação ao alimento. Por isso é importante, na hora da degustação, girar a taça, pois é girando a taça que você vai ter a liberação dos aromas. E aqui uma dica importante. Na hora de colocar o vinho na taça, o vinho não pode passar 1/3 da taça. Eu geralmente coloco até menos, porque senão, quando você for fazer o giro, você pode, inclusive, derrubar o vinho. Veja só. O giro, somente isto. Pode girar 2, 3, 4, 5 vezes. Se você tiver uma certa insegurança, você pode pegar aqui, né? Ou até mesmo
mais em cima, onde você quiser. Pode até colocar numa mesa e fazer esse movimento na mesa. É a mesma coisa. A forma como você se sentir mais confortável e mais seguro. No início sempre coloque menos vinho, pouco vinho, para permitir o giro. Olha, só para fazendo aqui essa oxigenação do vinho, essa é a finalidade do giro, fazer o vinho oxigenar. Já está vindo aqui uma enxurrada de aromas deliciosos aqui no meu nariz. Uma delícia. Não vou dar detalhes sobre como surgem os aromas do vinho, mas só digo para você o seguinte: o enólogo não coloca essência no vinho. Os aromas do vinho são naturais, se classificam em 3, primário, secundário e terciário. Quer saber mais detalhes e em profundidade como são os aromas dos vinhos e como aprender a identificar esses aromas? Eu gravei um vídeo no canal, o link está aqui em cima, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Então, da próxima vez que for degustar um vinho, não deixe de girar a taça antes de cada gole. Digo mais ainda, há vinhos, são os vinhos de mais estrutura, de maior qualidade, os aromas mudam com o passar do tempo. Em meia hora que você está degustando o vinho, o aroma muda. Por isso que é importante, a cada taça, você fazer esse giro e levar ao nariz. Não tenha vergonha de colocar todo o nariz dentro da taça. Este é o objetivo. E com certeza com isso a sua degustação vai melhorar muito em relação à qualidade. A quinta dica é uma das partes mais importantes da degustação, que é o vinho na boca. Existe alguma técnica para colocar o vinho na boca? Não é que exista técnica, mas se recomende que quando você vai degustar um vinho, lembrando que degustar é justamente beber com atenção e perceber todas as sensações que o vinho produz. Assim, ao colocar o vinho na boca, você não engole imediatamente. Você faz com que o vinho passeie por toda a sua boca, principalmente pelas gengivas inferiores e superiores. Depois, ainda com o vinho na boca, você pode abrir lentamente a sua boca, um pouquinho apenas, e puxar o ar, para que esse oxigênio passe pelo vinho. E aí nós teremos mais liberação de aromas. Perfeito? Vou mostrar para você como seria. Obviamente você faz isso na sua casa ou no local em que estão fazendo degustação de vinhos. Tem que tomar cuidado de fazer isso no restaurante, que eles podem achar estranho, tá certo? Principalmente quem não conhece vinho. Seria mais ou menos assim. E aí você engole. E depois que você engoliu, veja, você tem que fazer uma análise e tentar descobrir o máximo de sensações possíveis. Eu fiz aqui tudo muito rápido, mas quando você está com o vinho na boca, você vai tentar identificar vários elementos do vinho. São elementos que diferenciam um vinho do outro. Por exemplo, esse vinho é seco ou é doce? Ele é seco. E a acidez do vinho, qual é? É uma acidez média. O que é a acidez do vinho? É a salivação que o vinho proporciona. E os taninos? Taninos é aquela parte do vinho que pode causar alguma astringência, até uma certa rugosidade na gengiva. São taninos médios, mas taninos muito macios. E ainda o álcool, é um álcool médio, não é um vinho que esquenta a sua garganta quando você bebe. Outro detalhe importante é o corpo do vinho. Ele tem um corpo médio, um pouco superior a médio, e o que é muito interessante, ele tem um final acima de médio. É um vinho da Bodega Ascaro, uma grande vinícola argentina, como eu já falei, que embora seja um vinho de entrada, um vinho da linha inferior, é um grande vinho. E aí você vai fazendo todas as suas observações em relação ao vinho. E aí você vai, a cada degustação, melhorando mais e mais. Eu já tenho um vídeo no canal em que eu detalho todos os passos da degustação e inclusive menciono todos os elementos do vinho que devem ser percebidos. Vou deixar o link na descrição para você. A sexta e penúltima dica também é de grande importância. Você somente saberá se está evoluindo na arte de degustação do vinho se você poder comparar como você está degustando hoje e como degustava tempos atrás. Para fazer essa comparação, é muito importante você fazer notas. Veja só, não estou dizendo que você vai dar notas ao vinho, até pode dar. O que eu estou dizendo é que você tem que anotar. Você tem que anotar todas as características e todos os elementos que você percebeu no vinho.
Como eu faço as minhas notas? Você pode fazer num caderninho, no bloco de notas do celular, no Word, no computador, em folhas soltas, como você quiser. Mas você tem que ter um registro. O que eu costumo colocar nessas minhas notas? Eu coloco a data, o local, o vinho, a uva e a safra e o produtor. Até aí você tem todos os elementos na garrafa. E depois eu venho as notas de degustação. Eu anoto a parte visual, a cor do vinho, eu anoto os aromas do vinho, a parte olfativa e os elementos que eu consegui identificar na boca. E aí você faz essa anotação e você deve ao final concluir, você gostou ou não gostou do vinho? Dizer isso é fácil. Um pouquinho mais complicado, mas com o treino você também vai conseguir dizer por que gostou e por que não gostou. Com base em todos aqueles elementos que você identificou no vinho, fica fácil você dizer, gostei por isso, não gostei por aquilo. E assim você vai evoluindo dia após dia, ano após ano na degustação. E é muito interessante, ao passar aí 2, 3 anos, você abre um vinho que você tomou há 2 anos atrás e você vai comparar as notas. Você vai ver o quão diferentes elas são em razão de você ter evoluído na sua capacidade de degustar um vinho. Passou rapidinho, chegamos à 7ª dica e é de grande importância também, por isso deixei para o final. É sobre degustação e harmonização. Você pode pensar assim, o que a harmonização tem a ver com a degustação de vinho? Tem tudo a ver. Por que tem tudo a ver? O nosso paladar é muito interessante. Quando você coloca um alimento na sua boca, esse alimento vai interferir no gosto do alimento seguinte. E é exatamente em razão de estudos sobre essa interação que ocorre no nosso paladar, é que se chegou a algum consenso da melhor combinação de certos vinhos com certos pratos. Vou dar 2 exemplos. Imagine um vinho doce de colheita tardia, que geralmente pode acompanhar sobremesas. Esse vinho doce, se ele tiver um dulçor inferior ao da sobremesa, isto é, se a sobremesa for mais doce que o vinho ficará com gosto amargo. Então, se você vai servir um vinho doce para acompanhar uma sobremesa, preste atenção. O vinho tem que ter um dulçor maior do que o da sobremesa. O vinho tem que ser mais doce que a sobremesa, senão o vinho vai ficar amargo. Vamos dar um exemplo agora de um vinho tinto. Me dá arrepio quando eu vejo nas redes sociais alguém com um belo prato de camarão, aqueles camarões enormes, com um vinho Malbec, por exemplo, como esse. É um grande vinho. Por que me dá arrepio? Porque é um vinho tinto e tem tanino. Todo vinho tinto tem tanino. E a interação do tanino com o iodo do camarão, de peixes de água salgada, de frutos do mar, dá um gosto metálico na boca. Então, qual é a melhor pedida para essa harmonização? A melhor pedida é justamente um vinho branco. Por quê? Porque vinho branco não tem tanino. Se não tem tanino, é a melhor opção com peixes, principalmente peixes de água salgada e também frutos do mar. Então tome cuidado. Na próxima vez que você for abrir uma garrafa de vinho, é importante que você descubra qual é a melhor harmonização. Eu geralmente faço diferente. Eu tenho vinho na minha mente e aí eu escolho o prato para não ter erro. Eu tenho no canal já um vídeo que dá todos os detalhes sobre harmonização. Vou deixar o link também na descrição. Meu amigo, minha amiga, eu espero que com este vídeo você possa melhorar, aprimorar a qualidade da sua degustação. Eu gostaria de saber, conte para mim, deixe lá nos comentários, você já segue algum desses passos para a sua degustação? Queria dizer algo importante, não paga nada. Não paga nada inscrever-se no canal e ativar o sininho. Na verdade, você só tem a ganhar. Você recebe a notificação a cada semana do novo vídeo que eu lançar. Eu convido a você, inscreva-se no canal, mais ainda, compartilhe com os amigos. Afinal, o que é bom, a gente fala para todo mundo. Deixe o seu like, também é sempre bem-vindo. Todos os vídeos são uma produção independente. Se você quer colaborar, deixe o seu valeu, eu agradeço de coração. Saúde para você, um forte abraço e até o próximo vídeo.